E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu recebo muitas perguntas e que é uma dúvida e uma preocupação constante das mulheres, que é sobre o tamanho do seio e o tipo do bico e se isso interfere na amamentação. Olha só, a partir de 16 e 20 semanas, a gente já consegue ver que existe a saída do colostro, né? Mas isso pode acontecer em épocas variadas. Não quer dizer que é uma regra que isso vai acontecer em 16 semanas para todas as mulheres e nem que saia em quantidades maiores ou menores. Isso vai variar. Durante a gestação, as mulheres também relatam, elas percebem às vezes o seio mais dolorido, mais endurecido. No decorrer da gestação, o peito que antes ela tinha percebido endurecido, agora amoleceu, ou aquele seio que estava dolorido não está mais. E isso causa uma preocupação de que será que eu vou ter leite suficiente, já que eu estava com meu peito endurecido, já que eu estava com ele dolorido e agora não estou mais, e se isso é um sinal de que eu parei de produzir a quantidade de leite. Mas isso não existe. Essa variação ela vai acontecer durante toda a gestação e isso é natural que aconteça. Você não precisa se preocupar no reflexo que você vai ter depois na sua produção de leite. Outra alteração que também vai acontecer e que você vai perceber é aqui na areola, né, que você começa a ver pontinhos que parecem espinhazinhas, são bolinhas que parecem espinhas, não espremam. Isso são os tubérculos de Montgomery. Esses tubérculos, eles são glândulas sebáceas que têm como função produzir uma lubrificação, provocar uma lubrificação aqui, tanto na areola quanto no mamilo, que vai favorecer depois a amamentação, é um processo natural, e que também desperta no bebê uma sensação de atração, o cheiro desse lubrificante. Algumas mulheres elas vão ver esses tubérculos mais evidentes e outras nem vão perceber. Isso não faz diferença. Todas as mulheres elas possuem os tubérculos, mas nem todas vão ter eles aparentes. Então não se preocupe com isso, porque todas nós temos, mas umas vão ter eles mais evidentes e outras não, e tá tudo certo. Isso não vai também interferir no sucesso da amamentação. Essa lubrificação ela acontece em todas nós e ela é natural, tá? Então ela é uma preparação do seio, para quem sempre pergunta sobre o que fazer para preparar o seio. Então essa preparação é natural, por isso que eu reforço que a gente não precisa passar hidratante, bucha e nenhum outro dispositivo para preparar as mamas, porque isso é feito de forma natural e fisiológica e é só dessa preparação que o nosso corpo, que a nossa mama precisa. É importante a gente saber pelo que nosso peito é formado, né? O nosso seio, a parte interna do nosso seio. Olha só. Então, ele é formado pelas glândulas. Então, essas glândulas que são responsáveis pela produção do leite e os ductos são esses canais que são responsáveis pela ejeção do leite, por levar o leite das glândulas até a boca do bebê, saindo aqui pelo mamilo, certo? E essa parte amarelada aqui são as gorduras. Então, nosso peito, todas nós temos toda essa formação, glândulas mamárias e tecido adiposo. O que é muito importante a gente perceber? Que se o nosso seio é formado por glândulas mamárias, que é o que é responsável por produzir o leite, e por tecido adiposo, por gordura, não tem como a gente falar que as mulheres que têm seios pequenos, elas vão produzir menos leite e que as mulheres que têm seios grandes, elas vão produzir mais leite. Por quê? Porque não tem como a gente olhar para um peito e falar ali, só de olhar, qual que é a quantidade de glândula que tem ali e qual que é a quantidade de gordura. E na maioria das vezes, o que faz dar volume na mama é o tecido adiposo, é a gordura e não a quantidade de glândulas. Então não tem como a gente afirmar que uma mulher que tem um seio grande, ela vai produzir mais leite, porque ela pode ter mais tecido adiposo do que glândulas. Da mesma forma, não tem como a gente falar que uma mulher que tem um seio pequeno produz menos leite, porque da mesma forma a gente não sabe dizer qual é a proporção que tem de tecido adiposo e de glândulas. Quando a gente para pensar nisso, a gente então já
consegue entender que o que é responsável pela quantidade de leite que a gente produz está ligado, diretamente ligado à quantidade de glândulas que a gente tem, de glândulas mamárias, e a capacidade que essa glândula tem de produzir e ejetar esse leite. Então, a gente precisa, na verdade, entender que todas as mulheres estão aptas a amamentar e que o que a gente precisa, na verdade, é de estímulo, porque tendo glândulas e tendo estímulo, vai ter produção de leite, tanto para quem tem a mama grande quanto para pequena. É claro que é importante da gente falar de uma condição que existe e é real, que é a hipoplasia mamária, que é quando naturalmente a mama se desenvolve menos e a mulher tem menos glândulas mamárias. Mas isso é um fator de risco para o aleitamento materno e não um fator que elimina a mulher, que exclui a mulher de poder amamentar. Então, mulheres com hipoplasia mamária também conseguem amamentar, mas a gente tem que ficar atenta simplesmente para o fato de que ela pode precisar de mais ajuda que não tem hipoplasia. E essa ajuda é técnicas de ordenha, aumentar o estímulo de sucção para aumentar o estímulo de produção. Mas não significa que, de forma alguma, que elas não irão amamentar, certo? E quando a gente fala sobre os tipos de bico, a gente tem o bico que é protuso, né? Que é esse bico que a gente percebe mais. Tem o bico que é plano, que é aquele bico que ele segue aqui junto com a areola. Ela não tem essa divisão, não faz essa formação do bico. Ela segue aqui, que é o bico plano, né? E a gente tem o bico invertido, que é aquele bico que ele não aparece, que ele tá para dentro. Independente do tipo de bico, essas mulheres elas conseguirão amamentar. A diferença é que na maioria das vezes as mulheres que têm esse bico protuso, elas podem ter uma maior facilidade na pega, porque esse bico já tá aqui, o próprio nome fala protuso, já tá mais aparente e aí possivelmente ela vai conseguir fazer uma pega melhor. A gente fala sobre a sucção do bebê, a gente quer o quê? Que ele abocanhe a areola e não o mamilo. Então, ter ou não o mamilo é menos irrelevante do que fazer uma sucção adequada, porque a gente tem sempre que lembrar que a criança, ela precisa pressionar os ductos para que o leite saia pelos ductos, né? E não é no mamilo que essa expressão vai ser feita. Então, se a gente entender isso, a gente já vai saber que tendo mamilo plano, invertido ou protuso, o leite vai sair de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. E não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, para que você possa acessar os outros conteúdos que eu vou colocar aqui para vocês relacionados a todo o cuidado materno-infantil, amamentação, obstetrícia, ao cuidado com a criança. Compartilhar também com as pessoas que você conhece e que você sabe que esse conteúdo vai ser útil. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.